Vamos lá, pessoal. O Supremo Tribunal Federal retirou o sigilo do caso das joias, abriu vista para análise da Procuradoria-Geral da República no prazo de 15 dias. O ministro Alexandre de Moraes considerou que, com o relatório final, como ele já tinha sido apresentado pela Polícia Federal na semana anterior, não há razão para ficar sob sigilo. Agora, a Procuradoria-Geral da República terá o prazo de 15 dias para pedir mais provas, arquivar o caso ou apresentar denúncia à Justiça e, neste caso, Jair Bolsonaro poderia se tornar réu. Eu trago alguns destaques aqui dos documentos que foram, então, liberados pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Uma das partes mais importantes é que a Polícia Federal afirma que a venda das joias pode ter custeado as despesas de Jair Bolsonaro nos Estados Unidos. Gustavo Segré. De novo, na mesma questão. Deve ser investigado? Deve. Ninguém está acima da lei ou não deveria estar acima da lei. Me parece muito interessante retirar o sigilo para que as pessoas, sobretudo os advogados que intervêm nessa causa, possam ter as informações com que contam as pessoas que estão investigando e, a partir de agora, devemos aguardar a PGR. Se ela vai aceitar a denúncia, se ela vai pedir maiores informações ou uma ampliação da investigação, ou manda para arquivo. E a partir do que a PGR realize, depois vem a parte da Justiça. Mas eu volto a perguntar. Me pergunto, talvez a gente da audiência possa nos ajudar. Eu não entendo o motivo pelo qual esse processo está no STF. Bolsonaro não tem foro privilegiado, as pessoas que estão sendo investigadas não têm foro privilegiado, não tem nenhum vínculo com pessoas de foro privilegiado, deveria ir na primeira instância e a partir daí a Justiça determinará se continua com o processo ou não. Fábio Piperno, Jair Bolsonaro foi indiciado com outras 11 pessoas, por crimes diferentes, muitos com os mesmos, outros com participação, até formação ali para compor esse crime que é apresentado aí pela Polícia Federal. Como é que você vê o caso sendo julgado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, caso de fato agora a Procuradoria-Geral da República se manifeste para isso, e sobre a retirada do sigilo pelo ministro Alexandre de Moraes? Eu acho que a retirada do sigilo é uma providência que acaba, inclusive, sendo benéfica até mesmo à defesa. É importante que se conheçam os detalhes sobre esse processo. Ele diz respeito a um ex-presidente da República, uma figura política ainda muito importante no país. E eu acho que esse é um caso que, essa é uma acusação que realmente ela é muito preocupante para a defesa do presidente, porque, veja, quando você fala, por exemplo, em cartão de vacinação ou, enfim, benefício com uma ligação, uma suposta ligação com o 8 de janeiro, claro que para aquele cidadão comum são temas de percepção muito mais difícil. Agora, quando você acusa alguém de ter se apoderado de joias, acusação de roubo de joias, não estou dizendo que tenha havido, mas é uma acusação que trata disso. Opa, aí todo mundo sabe o que isso significa. Então, é importante sim que ele providencie rapidamente a defesa dele, até porque, embora exista uma tendência de que a PGR demore ou tenha algum tempo mais para se manifestar, o fato é que quanto mais isso se arrastar, mais tempo o presidente Bolsonaro vai ficar sangrando diante desse episódio. Exatamente. Alan Gani, a Polícia Federal traz o apontamento de 3 possíveis crimes. Lavagem de dinheiro, peculato, que quando você se apropria de algo de maneira indevida ocupando um cargo público, e também uma associação criminosa com essas outras 11 pessoas que teriam participado do esquema para desviar 25 milhões de reais em valores de mercado em presentes que foram recebidos pelo presidente da República. O que aconteceu ali é que, veja, não existe nenhuma lei, Evandro, que fale que o presidente não possa receber presentes, E aí o que há é uma orientação do TCU. É claro que essas joias, o relógio, não foram trazidas aqui para o Brasil de uma maneira adequada. Isso deveria ter sido trazido numa mala consular, avisando, e aí até, talvez, pudesse recorrer à justiça, dizendo que aquilo era um item personalíssimo, até porque é uma orientação do TCU e não a lei. O problema é que essas joias, esses presentes, foram trazidos aqui para o Brasil sem essa especificação consular,
né? Tentaram passar ali na alfândega e aí gerou todo este problema. Agora, tem que ficar muito claro que se houve de fato uma ordem do Jair Bolsonaro para a venda das joias, se ele de fato ficou com o dinheiro e gastou, como traz o inquérito, e de qualquer modo, eu concordo absolutamente com o que o Segré trouxe aqui. Aliás, não é nem o que o Segré trouxe, é o que a Constituição diz. Esse processo deveria voltar para a primeira instância, respeitando o devido processo legal. Bolsonaro perdeu o foro, não tem ninguém com foro privilegiado, portanto, primeira instância. Bom, Zé Maria Trindade, a gente vai trazendo aqui alguns trechos do que foi apontado pela Polícia Federal e eu vou colocando sob o crivo e a análise de vocês. Uma das partes aqui dos documentos aponta que Bolsonaro teria usado o avião presidencial para enviar essas joias aos Estados Unidos. Justamente porque a vontade dessa organização, dessa associação criminosa, segundo a Polícia Federal, seria para que esses aliados vendessem os itens e para que ele recebesse os valores de volta depois. Por isso, toda aquela situação de tentativa de passar os produtos ali pela Receita Federal, depois venda nos Estados Unidos, e aí quando o negócio fede, vai lá e recompra. Como é que você avalia esse passo a passo que é trazido pela Polícia Federal para indiciar Jair Bolsonaro e que agora conhecemos com a abertura desses documentos? Pois é, olha, Evandro, eu aprendi com o Romeu Tuma, né, um experiente ex-diretor da Polícia Federal, infelizmente já não está mais entre nós, que o investigador, antes de tudo, ele tem que partir do pressuposto de que o investigado é inocente. Sim. Aí, aos poucos, durante a investigação, ele vai construindo a culpa e as evidências. Neste caso aí, não precisava ser um grande investigador, ser um policial persistente para ver que houve mesmo o transporte das joias. Escrevendo assim, enviar as joias aos Estados Unidos, dá a ideia de que se colocou as joias no avião da presidência da República e levou. Não, levou porque ele era presidente da República e se leva os bens pessoais, personalistas. Quem conhece o presidente Jair Bolsonaro sabe que ele jamais usaria um relógio desse. Aliás, a caneta que ele usava mais simples e o relógio que ele usava também o mais simples, acabaram virando até memes e caindo até em gosto popular. Ô Zé, então, desprezo que ele tem. Mas eu aproveito e te faço uma questão. Se ele não usaria esses objetos, porque nem combinaria, né, com o estilo, digamos assim, de Jair Bolsonaro usar objetos como esses, por que ele não integrou esses objetos, então, ao acervo do Palácio do Planalto? Pois é, isso aí veio de uma dúvida muito grande. Antigamente não tinha absolutamente nenhum controle sobre isso. Eu me lembro, eu cobri a presidência da República quando Sarney deixou a presidência. Uhum. E ele levou todos os presentes, inclusive o carro que ele usava, né? Mas a ideia dele, do Sarney, ele é muito tradicionalista, é criar um mausoléu do Sarney. E no Maranhão tem tudo, que todos os presentes que ele recebeu, as canetas que ele usou, o carro que ele usou. Então, mas ele se apropriou disso, porque a lei permitia, e a ideia dele é preservar a memória dele. E a memória do Sarney está totalmente preservada no Maranhão. Ele levou tudo para o Maranhão, né? Então, assim, as coisas foram mudando. E aí a Comissão de Ética da Presidência da República, do Executivo, criou uma regra. Não se pode mais receber nenhum tipo de presente acima de um determinado valor, que no início era R$200. Isso mudou costumes, até flores foram proibidas, porque alguns buquês são superiores a R$200. Né? Na Páscoa, aquela história de chocolate, não pode dar um chocolate caro demais. Né? Então, na verdade, a dúvida está aí. Entenderam ali que era possível ficar com as joias, senão não fariam isso, porque sabiam que seriam perseguidos como estão, né? É um processo meio esquisito esse aí. Eu vi, por exemplo, lá, a Polícia Federal mostrou, Evandro, que o presidente usou uma artimanha própria de corruptos e tal, de incorporar o patrimônio roubado no patrimônio pessoal através dos gastos do dia a dia. Exatamente. Né? Então, paga-se tudo a dinheiro, não declara e tal. Essa investigação mais óbvia. E ele não foi aí indiciado, pedido de indiciamento por lavagem de dinheiro. E não está. Esse processo aí é tão esquisito que o Ministério Público inverteu o processo. O Ministério Público vai dar um parecer.
Ele não vai determinar, não abra assim, o processo, né? Mesmo se o Ministério Público disser não, é possível que o processo continue, para se ter uma ideia. O Fábio Piperno estava discordando aqui enquanto você argumentava. Por quê, Piperno? Não é exatamente uma discordância. Que é, então? É que assim, veja, não houve uma indecisão, só digamos, uma distração do presidente. Primeiro, quando chegou aquele primeiro estojo conhecido das joias e que ficou preso no aeroporto de Cumbica, a presidência da República tentou, por várias vias, liberar aquele material. Inclusive, bem já nos estertores do governo Bolsonaro, despachou lá um funcionário, enfim, um militar para lá para tentar liberar na base da carteirada aquilo. E não conseguiu. Aliás, tem sempre que se reconhecer o trabalho das equipes da Receita Federal do aeroporto de Cumbica. Segunda coisa, esse material viajou num avião da Presidente da República lá para os Estados Unidos, provavelmente para ser vendido, como aliás uma parte foi, tanto que o advogado do Presidente da República recomprou uma das peças. Figura muito caridosa, né? Quis fazer uma doação aí para o erário. Então, veja, tudo isso viajou, não foi para ser guardado ou por uma distração, alguém colocou na mala lá sem querer. Isso tinha, né, uma intenção muito clara, conforme a Polícia Federal agora aponta. Quando o Zé Maria fala da incorporação desses valores, né, nos gastos do dia a dia, é aí que entraria, segundo a Polícia Federal, o crime de lavagem de dinheiro, que seria a prática mais comum. Você vende esses produtos e aí esse dinheiro você incorpora ali no pagamento de contas de toda a família, nos gastos, etc., para que isso passe despercebido e que você continue, né, utilizando esse dinheiro para a sua manutenção diária sem que isso seja percebido ali pelas autoridades. Também entra no relatório da Polícia Federal, como bem adiantou o Zé Maria. O que foi, Segré? Eu tive a oportunidade, de pura casualidade, de viajar no mesmo avião hoje de manhã com o presidente Jair Bolsonaro e falando com alguns passageiros, inclusive, mencionando essa questão, ele fez referência a uma lei de 1991 e eu busquei essa lei. Essa lei foi de Fernando Collor de Mello e nessa lei estabelecia que os documentos que compõem o acervo presidencial privado são, desde a sua origem, de propriedade do presidente da República, incluindo fins de herência, doação ou venda. Depois veio um decreto, em 2002, do presidente, então, Fernando Henrique Cardoso, que reforça que, em caso de venda, a União tem direito de preferência. Ou seja, se um presidente, qualquer um, vende um bem que, segundo a lei de 91, e isso é uma apreciação minha, não foi a fala do presidente Bolsonaro, menciona que tem, vou vender, tá, a União tem a preferência. Sim. Seria como aquele que vai vender o apartamento e a preferência do locatário. Mais ou menos isso. E que, de fato, o presidente Jair Bolsonaro não comunicou a uma comissão que existe, Comissão da Memória dos Presidentes da República, sobre a venda de relógios, mas que isso seria, interpretação minha, uma falha administrativa e não uma questão de delito. De qualquer maneira... Mas então o entorno do presidente teria falhado, então, inclusive na recomendação. Não tem dúvida que aí teve falha administrativa. Era um documento, como diz a lei original. Né? Então, mas aí que está. São questões de recomendações do TCU em 2016 e aí vem sempre a questão. E é impossível não se abster de um comentário. Um relógio dá um problema gigantesco. E relógio que digo, em função de amigos que tenho do governo argentino. Quando você vai no Emirados Árabes ou Arábia, você sai com uma pilha de relógios. Rolex, mistos, daquele que tem uma parte de aço e outra parte de ouro. Eles dão presente para todo mundo, não precisa ser o presidente. Mas em termos, foi um relógio, foram as joias eventualmente, não tem problema, ok, tem que ser investigado. Agora, um relógio e as joias dá um problema ao STF e tal. 11 containers que não sabiam onde ser guardados, não tem problema nenhum. Aí não tem delito, não tem problema nenhum. A lei era a mesma, o que mudou era uma recomendação do TCU. Eu quero ouvir os juristas defendendo por que um relógio dá problema e 11 containers não dão. Fala, Gani. Eu concordo, né? É uma orientação do TCU e orientação do TCU não é lei. Agora, de qualquer modo, eu acho que a venda, né, das joias que pode aí gerar algum tipo de problema. Tanto é verdade que o próprio advogado do Bolsonaro entendeu que a venda é que poderia complicar. E daí a decisão dele de recomprar, porque ele identificou ali que poderia trazer algum problema caso a ordem tenha partido de Jair Bolsonaro, né?
Agora, o Gustavo Segre, eu queria aproveitar que você esteve com o Jair Bolsonaro no encontro do CEPAC e também agora no retorno aqui, né, a São Paulo, e eu queria entender de você se ele mencionou alguma coisa, se qualquer parte do indiciamento ou sobre a possibilidade da retirada de sigilo estiveram ali no discurso de Jair Bolsonaro, em conversas, nos bastidores, enfim. E depois a gente vai falar um pouco mais de CEPAC também como um todo, mas eu queria que você trouxesse essa informação num primeiro momento. Do sigilo, nada. Até porque... Não tinha saído ainda, né? Não, eu fiquei sabendo quando desci do avião e, eventualmente, o presidente também. Em termos da sua fala pública na CEPAC, ele fez alusão a que tinha sido indiciado inelegível por 2 motivos. O primeiro, a reunião junto com os embaixadores, e segundo, ter a Luciano Hang junto com ele, com o traje, né, o vestuário que tem o Luciano Hang, utilizando verde e amarelo, e que isso teria configurado, segundo o TCE, um motivo de inelegibilidade. Bom, se a gente tiver novidades ou também mais destaques, né, do que vai sendo apresentado agora pela Polícia Federal, porque, gente, são muitos documentos, a pasta tem vários documentos, comprovantes de passagens aéreas, de documentos que foram entregues, de pedidos feitos pela defesa de Jair Bolsonaro, que nega todas estas acusações. Conforme essas novidades forem aparecendo e a gente for conseguindo apurá-las aqui, eu vou trazendo para vocês e colocando também sob o comentário aqui dos nossos analistas.